Boa noite, queridos. Vamos ficar em pé, amém? Glória a Deus. Mais um dia na casa do Senhor. Noite de festa, de celebração, alegria, amém? Quem está alegre aqui? Amém? Nós estamos alegres, o Senhor é a nossa força, é a nossa alegria, a nossa paz, amém? O salmista declara: firme está o meu coração, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma, amém? Que o seu coração esteja firme realmente no Senhor. Só dele vem a nossa salvação, amém, queridos? Só dele. Então que nesta noite você possa experimentar o melhor do Senhor, que caia sobre a sua vida nesta noite uma alegria sobrenatural e a paz que excede todo entendimento, para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. E nesse início de culto e tudo que vai acontecer, que você possa ouvir a voz do Senhor e que as cadeias e os grilhões sejam quebrados em nome de Jesus, amém? E a vida de Deus prevaleça na nossa vida nesta noite em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Comece a agradecer ao Senhor pela grandeza dele, soberania, majestade santa, a bondade, a fidelidade do nosso Deus, tão misericordioso. Oh Deus lindo e perfeito, nós exaltamos o teu nome nesta noite, Senhor, pela tua fidelidade que é grande, pelo teu amor, Senhor, que é imensurável, pela tua paz que consegue exceder todo o nosso entendimento. Nós te adoramos nesta noite, Senhor, nós engrandecemos o teu nome. Toma o seu trono nesta noite, Senhor, nesta casa, nas nossas vidas, Senhor. Somos o teu povo, Pai. Como é bom te chamar de Pai. Seja engrandecido, Senhor. Este tempo nós entregamos a Ti, Senhor, esta noite. Cada família que está aqui representada, que a Tua presença alcance, Senhor, o familiar de cada um, Senhor. O Senhor sabe que cada um tem vivido. Nós entregamos diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. E que os nossos cânticos, Senhor, a nossa alegria, a nossa celebração venha reverberar e atingir, Senhor, vidas de uma forma poderosa onde elas estiverem, Senhor. Que o som do céu nesta noite possa reverberar, Pai, em nome de Jesus, é tudo para Ti, Senhor, tudo para Ti, porque é para Ti sempre, Senhor. Mais uma vez nós declaramos o nosso amor e a nossa gratidão. Aleluia, você pode aplaudir a Ele? Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Vira para a pessoa mais bonita que está do teu lado e diga: estamos no melhor lugar da terra. Amém? Eu te agradeço, Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Pelo teu favor, tu me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não desisto. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Agradeça! Uou! Eu te agradeço, Deus, que no deserto Não me deixou morrer. e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história.
Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, e o louvor a Deus e o levantar de adorar minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou, você mudou a minha história e agora sou uma nova criatura. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Toda a glória seja dada a Ele. A força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, te pertencemos, te pertencemos. Celebremos ao Senhor. Tua alegria é a força do meu coração. O dono dos meus dias é meu rei, minha canção. É o meu lugar, tu és minha casa, minha morada, eu sou teu lar. Se no alto monte ou no fundo do vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom e não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Junto a ti é o meu lugar, tu és minha casa, minha morada, eu sou teu lar. Se no alto do monte ou no fundo um vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. Eu me lembrarei, eu tenho um pastor que não falhará. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom e não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Celebra o Senhor.
Eu creio em ti, minha esperança é o teu amor me guarda por onde eu for. Eu creio em ti, minha esperança é o teu amor me guarda por onde eu for. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Aquieta sua alma, amém? Aquieta sua alma, feche seus olhos, se você quiser, né? Vamos expressar nosso amor, nossa gratidão ao nosso Deus. Ele é o único digno de toda honra e de toda glória. Aleluia, Senhor Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Quando ouvi, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias,
de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És um dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma O esperou. Senhor também me espera. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, é Ele, por Ele que eu estou a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, E é Ele em uma só voz. Em uma só voz, a sua igreja declara: por amor e com alegria, dono dos meus dias, é Ele, e é só por Ele. Todos os dias, e com alegria. dono dos meus dias, é Ele, e é Ele. Dono dos meus dias, És amado, és adorado, o preferido e esperado. És amado, és adorado, o preferido e esperado. És amado, és adorado, o preferido e esperado. És amado, és adorado, o preferido e te exaltamos. és amado, és adorado, o preferido. Em uma só voz nós cantamos: és amado, és adorado, o preferido e esperado. 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 És amado, és adorado, o preferido da sala do trono. Você encontra aqui alguém que te ama, alguém que te deseja, que da sala do trono você encontra aqui alguém que te ama, alguém que te deseja,
altar se estabeleça, que o incenso suba, agradável, agradável a ti, que a adoração, oração desça, que o altar se estabeleça, que o incenso suba, está subindo, amor. agradável, agradável a ti, E da sala do trono você encontra aqui alguém que te ama, alguém que te deseja. E da sala do trono você encontra aqui alguém que te ama, alguém que te deseja. E da sala do trono você encontra aqui alguém que te ama, alguém que te deseja. E na sala do trono você encontra aqui alguém que te ama. que da sala do trono você encontra aqui alguém que te ama, alguém que te deseja. Que da sala do trono você se orgulhe de nós, Senhor. Senhor, venha se orgulhar de nós. Que da sala do trono que da sala do trono você encontra constante presença que não vai embora, vem ficar e mora. Doce presença, constante presença que não vai embora, vem ficar e mora. Doce presença, constante presença que não vai embora, vem ficar. Levante a sua voz, doce presença, chame pela presença. A presença quer entrar no seu coração agora. Agora vem ficar e mora. Doce presença, Constante presença que não vai embora, vem ficar e mora. Doce presença, constante presença que não vai embora.
doce presença, constante presença, que não vai embora. Vem, fica embora. Doce presença, constante presença, não vai embora. Vem, fica Doce presença, embora. Doce presença, constante presença, que não vai embora. Vem, fica embora. Presença, constante presença, que não vai embora. Vem, fica embora. vem, fica. Vem, fica embora. Vem, fica embora. Vem, fica embora. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, Pai. O Senhor escolheu morar em nós, Senhor. A Tua presença na nossa vida faz toda a diferença. Oh, Jesus, nós somos gratos nesta noite por este privilégio, Senhor. Esse privilégio de o Senhor morar em nós, o Senhor escolheu, o Senhor nos atraiu, tem nos atraído, Senhor. Queridos, que você possa a cada dia ser grato, ser grata por isso. Que a presença de Deus morar em você. A presença de Deus faz toda a diferença e ela vem, nos transforma, nos restaura, nos resgata. A presença de Deus muda a nossa vida, muda a nossa mente, muda o nosso caminhar. A forma de nós ouvirmos, a forma de nós enxergarmos. Que você possa experimentar mais e mais e mais essa presença santa. E que você possa ansiar mais e mais por essa presença. Não fuja da presença dEle, corra para Ele. Corra para essa presença, corra para essa presença, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Tu és tudo em nós, Tu és tudo em nós, Jesus. Tu és tudo em nós, Jesus. Tu és tudo em nós, presença santa, Jesus, 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 Jesus. A Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração e a exaltação. Presença santa, presença santa, presença santa, presença santa, Jesus, 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 Jesus. Oh! Doce presença, constante presença, que não vai embora. Vem, fica embora. Doce presença, constante presença, que não vai embora. Vem, fica embora. Doce presença, constante presença, que não vai embora. Vem, fica embora. Doce presença, constante presença, que não vai embora. Vem, fica 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 embora. Aleluia, seja exaltado, Senhor. Seja engrandecido, seja adorado, ao único digno de honra e de glória nesta noite, aleluia. Oh,
Te amamos, Jesus, te amamos, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Podeis assentar, amém, queridos? Glória a Deus. Noite linda, de festa. E nós queremos agradecer a presença de todos vocês que estão aqui nesta noite conosco, amém? Nós temos pessoas nos visitando nesta noite pela primeira vez. Você pode levantar sua mão aí, amém? Você que está próximo aí, abençoa, vira aí, abençoa essas pessoas, amém? Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Esta casa está muito feliz por ter vocês aqui nesta noite, amém, queridos? Deus abençoe vocês. Ontem nós tivemos na nossa rede de mulheres. Quem estava aqui ontem? Glória a Deus, foi tremendo. O Senhor, né, agiu poderosamente. As mulheres ficaram muito felizes, ganharam florzinhas, bolo, né? Mulher gosta disso. Então, muito obrigada pelo seu carinho, por você ter estado aqui, vir e celebrar em comunhão, que a boa mão do Senhor conduza a sua vida, a sua casa, e que a sabedoria dele possa vir ser derramada na sua vida a cada dia, te enchendo de discernimento, amém? Amamos vocês, Deus abençoe. Aleluia. Quem está sentindo a presença do Senhor nessa noite? Boa noite. Como é bom estar neste lugar. Eu sei que o que eu vou pedir agora, você vai ficar meio assim, mas é possível nós nos colocarmos em pé mais uma vez? Por favor. Eu sei que tem a melhor idade aqui com a gente, eu, né, já estou na melhor idade quase, mas dá para a gente ficar mais um pouquinho. Há um outro louvor que fui muito impelido pelo Espírito para nós ministrarmos. E após ministrarmos esse louvor, aí sim a gente dá sequência a todos os trâmites, tudo que vai, todos os movimentos que vão acontecer nessa noite. E há uma alegria estar aqui com vocês. Amém? Então sintam-se abraçados pelo Senhor, por nós. Você que nos visita nessa noite, nós queremos abençoar a sua vida. Sinta-se em casa, né? Antes de você ir embora, passa na área de convivência aqui no salão anexo e conversa com um dos nossos queridos do Jaleco Azul. Queremos pegar algumas informações a seu respeito. Mas vamos ministrar mais este louvor. Amém? Vamos lá. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu.
Aleluia, Senhor. Nós ainda temos fome, Pai. Nós ainda temos sede. Nós ainda temos lenha. Pai, vem habitar em nós através do Espírito. Senhor, o salmista, de forma muito sábia, pelo Espírito Santo disse: aonde eu irei? Para onde eu irei? Se eu subir no mais alto monte, o Senhor estará lá. Se eu descer no mais profundo vale, o Senhor também ali está. Pai, para onde nós iremos? Até quando nós fugiremos da Tua presença? Até quando nós vamos procrastinar, Pai? Senhor, nós ansiamos pelo Senhor. Apesar de nós, apesar de tantas coisas, nós queremos queimar pela Tua presença, através da Tua presença. Queremos ser pessoas úteis. Queremos ser pessoas que estão envolvidas, que abençoam, são abençoadas. Mas nessa noite, Pai, o mais importante é que através de nós um altar de adoração foi construído. Pai, receba a nossa adoração nessa noite. Ela não tem a ver com a música, com os instrumentos, com os musicistas. Não tem a ver, Pai, com o ambiente, não tem a ver com a estrutura, e sim a ver com um coração responsivo, um coração que arde, apaixonado por Sua presença. Coração de homens e mulheres adoradores. Pai, nós encerramos um ciclo, e esse ciclo foi fantástico. Esse trimestre foi maravilhoso, e agora entraremos num novo trimestre, mais apaixonados, mais convictos, mais cheios da Tua presença, com mais convicção, Senhor. Oh, Pai, com mais gás. Venha sobre nós nessa noite aquele pó da presença, aonde teremos mais paixão. Pai, vem com o bálsamo de Gileade sobre nós. Os cansados nessa noite, venha trazer um alimento, venha trazer uma fortificação. Os que estão abatidos possam ser preenchidos com a Tua presença. Os que estão marcados pelo mundo, pelo sistema, que nessa noite essa marca caia e venha a marca de Cristo sobre os corações. Que a marca de Cristo imprima em nosso coração algo sobrenatural. Pai, estamos vivendo dias intensos, do natural para o sobrenatural, do ordinário para o extraordinário. Pai, venha, Senhor, ministrar esta igreja de forma total e completa. Pai, oramos agora, após essa adoração tão especial, sentimos a Tua presença. O Senhor está aqui, Pai. De nada valeria se tudo o que estivéssemos fazendo não tivéssemos o Senhor aqui. O Senhor está aqui. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ah, Pai, obrigado por ser um Deus presente, um Deus relacional, à luz da Sua presença. Pai, muito obrigado. E agora, de todo o nosso coração, receba as nossas palmas, gritos de júbilo por aquilo que o Senhor é o Abba Pai, é o Abba Pai, é o Abba Pai. Oh! Glória a Deus. Amém. Antes de você sentar agora, né? Abraça 2 ou 3 pessoas, diga algo de Deus para a vida dele. Queridos, thank you. Obrigado, daqui a pouco vocês voltam.
Cadê as nossas crianças, os kids? Venham todos os kids aqui na frente. Aqui, ó. Quero ver o rostinho de todos vocês, para sair na foto. Cadê os nossos fotógrafos aí? A nossa equipe da mídia. Ó. Vem, isso, até 9 anos, vem todos os nossos kids. Isso, distribui aqui na frente, né? Ajuda aí, pastor, ajuda aí. O dia que eu falei para o Mateus e para a Luana, temos algo bem especial para vocês. Mal sabia eles que seria algo profético, né? Amém. Cadê a Luana? Ah, tá lá. Pastor Luiz, pega o óleo, por favor. Vamos ungir as nossas crianças. Como nós estamos encerrando um ciclo e começando outro, vamos encerrar e iniciar com chave de ouro. Mais uma vez, todos sejam bem-vindos a essa casa. Agradecemos pela vida dos visitantes, né, que estão aqui hoje. Você que é membro dessa casa. Amém, pastor Luiz? Enquanto o pastor Luiz vai ungindo as nossas crianças, estendo as mãos para cá, nós queremos orar por elas. Pai, em nome de Jesus, essa já é a futura geração. Os nossos kids, as nossas crianças, até 9 anos de idade, onde eles, ali na célula, eles são ministrados, abençoados, estão ali acompanhados, eles aprendem sobre as santas escrituras, aprendem sobre a palavra, sabem falar sobre Jesus. Pai, então venha iluminar ainda mais as nossas crianças, que elas continuem crescendo em estatura e graça, e no conhecimento da palavra. Livra-os de todo o perigo do mal, Senhor, todo o intento de Satanás, tudo aquilo que o diabo tem tentado fazer contra a vida dos nossos pequeninos, nós agora tornamos sem efeito, e eu declaro que eles são uma geração eleita, eles são do Senhor. Ó Pai, o inimigo não vai roubá-los, eles continuarão, Pai, crescendo na graça, em estatura, debaixo da Tua boa mão, Pai. Venha cobrir também, capacitar a nossa liderança dos kids, Pai. Senhor, que haja um sopro vindo do Espírito na vida deles, sobre as nossas crianças. Ah, Pai, nós agora refutamos todo o intento do mal, em nome de Jesus. E agora, Pai, que eles tenham um tempo muito abençoador, ali na célula, onde eles estão ensaiando para a festividade, que eu nem me recordo agora, mas eles estão lá, vão ensaiar, Pai. Então abençoa a vida deles, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir a Jesus. Crianças, podem ir, tá? Beleza? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Queridos, não foi ainda esse final de semana, né, que a gente colocou para funcionar o ar-condicionado. Trabalhamos muito, né, que eu digo, né, a equipe que estava aqui trabalhou demais para fazer a coisa funcionar, acontecer, mas aconteceram tantos percalços, né? Então eu acredito que em breve, muito em breve, diga, muito em breve. Vocês creem nisso? Então vamos orar pelo Marcelo, pelo Jadson, né? Para Deus abençoar a vida deles. O outro que estava aí já pediu demissão, mas está tudo certo. Glória a Deus. Mas muito em breve nós teremos o ar-condicionado funcionando, né? Era algo que a gente buscava muito, né? Na direção do Senhor. Eu acredito que não semana que vem, porque a gente agora entra numa semana bastante intensa do nosso Nico, né? Da ferramenta Nico. Então nós vamos postergar a inauguração aqui do ar-condicionado para o outro final de semana, que é já abril, né? Então, eu falei que era até o final de março, me perdoe, então até o final de abril, ó, né? A gente
Consegue, em nome de Jesus. Que alegria estarmos juntos, né? Hoje é um grande movimento nessa casa. Já tivemos o batismo nas águas. 3 pessoas queridas passaram pelas águas. Daqui a pouquinho nós vamos reconhecer os novos membros, né? Que pela classe de integração, né, se tornaram membros. E isso para nós é uma alegria. E eu não quero tomar muito tempo hoje, até porque tem ainda algumas coisas, tem o vídeo do trimestre, né, tem ainda, vamos ouvir um pouquinho do que Deus fez no Instituto Vida Nova, que foi aí que tem sido um marco aqui nessa região. Vamos ouvir um pouquinho o que Deus está fazendo com os nossos kids e os nossos adoles, com o pastor Wesley, pastora Tairine, o pastor Emerson, a pastora Edna vão falar sobre o Instituto, né? E também vamos ouvir um pouquinho sobre o que está acontecendo com os nossos jovens, né? O pastor William, a pastora Sandra vão subir aqui para falar daqui a pouquinho, tá bom? Eu quero, de todo o meu coração, agradecer a esta casa, agradecer a cada membro da Vida Nova, de coração mesmo. No final a pastora Vera vai subir também. E como é bom nós termos e vivermos nesse contexto de família, de igreja. A gente, né, conquista junto, a gente passa pelas lutas juntos, sim ou não? Amém? Olha só quem está ali, Deus abençoe, amém? Amém, que legal, bênção. Nós conquistamos juntos, nós, né, vivemos situações juntos, né, isso é família. E eu louvo a Deus porque, de uma forma tão gostosa, né, tão impactante, Deus está unindo cada vez mais pessoas, famílias, trazendo para essa conexão espiritual. Eu louvo a Deus, né, por essa casa, pela família Vida Nova, Igreja Vida Nova. A saber, os pastores dessa casa, né, o meu carinho, cada pastor. O pastor Valmir viajou ontem, né, para fora do país. Eu não sei se ele vai estar assistindo, eu não lembro do fuso, mas o pastor Valmir faz parte dessa casa com a pastora Jaqueline, né? Cada pastor, pastor Gilson, pastora Beth, pastor Wesley, pastor William, Emerson, Luiz, enfim, nossos pastores dessa casa, como é bom caminhar com eles. Eu não sei nem se, né, eles mereciam um homem tão chato como eu, né, como pastor sobre eles. Mas é o que tem para agora, né? Vocês têm que me suportar até a volta de Cristo. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. Quero agradecer pelos nossos supervisores, né? Supervisão das áreas pastorais, supervisores de jovens, famílias, dos adolescentes. Agradecer os membros de uma forma geral, porque só acontece esse movimento porque você faz parte dessa casa. Os nossos anfitriões, enfim. Há uma alegria muito grande de ver aí esse movimento tão especial que acontece na comunidade Vida Nova. Os componentes de ministérios, não é? Cada um desenvolvendo o seu papel, com o seu talento. Eu louvo a Deus por sua vida. Sou grato a Deus pelos movimentos das células. Desde 2005, pastor Gilson, 2005, nós estamos nesse movimento de células. De maneira alguma nós idolatramos o movimento em si, a forma que nós, né, caminhamos com as células. A gente não idolatra, mas a gente entende que a ferramenta célula ela é muito importante para ajudar no crescimento individual. Porque quando estamos no coletivo, como hoje, a saber, nós celebramos juntos, cantamos, mas a gente não consegue, né, acompanhar de perto todos, porque é muita gente. Por isso que a célula, a reunião menor, qualquer que seja a semântica aplicada, né, nós entendemos que ali a gente consegue, né, acompanhar, abençoar, ser abençoado. Então, a nossa igreja é uma igreja em células, uma igreja que caminha com essa visão. Nós entendemos com todo o nosso coração que é uma visão que deve continuar, e é esse o movimento. Daqui a pouco nós vamos ver, né, o vídeo, né, as fotos
dos grandes acontecimentos, ou alguns acontecimentos, nas células, as confraternizações, as reuniões, e isso fortalece bastante, né? E eu louvo a Deus porque esse é o movimento que veio desde 2005, né? E continua até hoje. Eu louvo a Deus, gente, pelas redes. Ontem, quando a pastora chegou em casa, eu já estava, né, no quarto, descansando um pouco, né? Um tanto quanto cansado, né? A idade já não favorece tanto, mas estava lá, perguntei para a pastora como foi a rede de mulheres. Ela falou muito bem, né? Que foi uma bênção. E as mulheres que estavam ontem, foi verdade? É verdade? Foi bênção ontem? Então diga amém, bem alto. Amém, glória a Deus. As redes de jovens, né, pastores, de adolescentes, né, os kids, que tem sido também algo marcante. Nós temos 2 movimentos importantes na Vida Nova, que é o evento Nico, que é uma ferramenta valiosa para tratar, né, em cada coração que participa, a trabalhar em equipe, né, a ser ali, a depender de Deus. Na hora, ali o Nico é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. E se vê não pode fazer nada. Porque deixa Deus tratar. Glória. Posso ouvir um amém? É uma ferramenta valiosa. Nós vamos agora, nesse final de semana, ter um Nico com 70 vidas participando, podendo chegar a 72. Tem várias igrejas participando, tanto da região como regiões, pessoas virão de Tatuí para participar, Guarulhos, enfim. Então é uma grande ferramenta para a igreja local, não é da Vida Nova, é para a igreja local. E nós estamos à frente, encabeçando essa ferramenta tão importante. Uma outra ferramenta é o Encontro com Deus. Já abrimos inscrições para o Encontro com Deus, que será em agosto. É um tempo bem especial de estar ali ouvindo Deus, encontrar Deus, deixar Deus entrar nos porões do nosso interior, né? Deixar-se ser confrontado, né, com os traumas da vida. Então, em agosto teremos, quem precisar de mais informações, procure um dos pastores, um dos supervisores. E é isso é a igreja em movimento. Diga, a Vida Nova é uma igreja em movimento. Teremos em maio a conferência de jovens, que agora já faz parte do calendário e não é só dos jovens. Ela se torna uma conferência para a igreja, onde a área pastoral dos jovens é que organizam, que chama os pastores de fora para ministrar. Estamos aí com 4, né? Três pastores, né, que virão, um de Araçatuba, outro de Santo André e outro da Zona Norte, para ministrar a todos, né? Então já também está pelo aplicativo da igreja, já está ali, né, as inscrições para que você possa se inscrever. Será um tempo muito especial. Em junho teremos outra conferência, não sabemos ainda se esse será o nome, mas será algo muito profético. Nós estamos trazendo o pastor do Quênia, juntamente com mais 6 pessoas. Dessas pessoas, uma delas, ele é do Zimbábue, mas ele é moçambiquenho, né? De Moçambique, acredito que seja esse o nome. Ele fala o português, né, de Moçambique, mas ele mora no Zimbábue. Então será uma conferência muito especial. Eu e o pastor Valmir estivemos no Quênia há 2 anos atrás. Vamos voltar ao Quênia em julho agora, e nós queremos, né, fechamos já com ele, vamos ver aí hospedagem, e será um tempo muito especial. Será um sábado, um domingo, na presença do Senhor. Amém, gente? Então, esses são os movimentos para essa casa nos próximos dias, né? E tudo isso só é possível, diga comigo, tudo isso só é possível porque eu me disponibilizo a fazer parte desse grande movimento. Se você crê no que você falou, aplauda ao Senhor. Está muito fraco esse negócio aí. E porque o Senhor, Deus é o Senhor dessa casa.
Eu não sou o senhor da casa. Nunca tive a pretensão, nunca serei. Eu sou o pastor titular, mas o Senhor, Deus, Ele é Senhor dessa casa. E porque também você faz parte, você se movimenta, você está aqui. Amém? E com base nessa introdução, depois de um longo e tenebroso inverno, eu quero trazer a palavra à igreja. Não vai ser muito, não vou tomar muito tempo, porque a gente tem ainda algumas coisas para serem feitas, mas acredito que nesse movimento tão especial, vale a pena falar o que vai ser dito aqui, tá? Põe para mim o primeiro banner, por favor, é uma pergunta. Quem são os homens e mulheres mais úteis dentro da igreja? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Eu acredito que cada um de nós deve dar aí uma resposta. Note que não é o mais importante, porque o mais importante é Jesus. Amém? Nem o pastor Celso é o mais importante, é Jesus. Mas se tratando de ser útil, quem dentro da igreja são as pessoas, os homens e mulheres mais úteis? E eu quero que você fique comigo por um período nessa palavra, porque eu vou conectá-la a algo muito especial e profético. Então, a pergunta é: quem são os homens e mulheres dentro da igreja, né, que são mais úteis? Quem são os homens e mulheres mais úteis dentro da igreja? E antes de responder essa pergunta, porque ela também é de fórum íntimo, né? É importante a gente entender o que é ser útil. Vamos dar um exemplo natural, para a gente entender o espiritual? Por exemplo, eu quero juntar duas madeiras. Alguns aqui são habilidosos, né? Na marcenaria, enfim, pedreiro, enfim. Você quer juntar duas madeiras, ou fazer um L, né, um U de uma madeira. Então você tem que pensar como você vai fazer aquilo. E aí você tem que entender que para fazer unir essa madeira, você precisa de um meio, que provavelmente deve ser aí para nós, nesse exemplo, prego. Então eu vou usar o prego para unir essa madeira. Só que só isso não basta. Eu preciso de algo que seja útil e eficaz, para que aquele trabalho se conclua na excelência. E essa ferramenta de utilidade se chama martelo. Você até pode usar outra coisa, não tem um martelo, se achou um bloco lá, tenta martelar, até vai conseguir. Mas não é eficaz. Então o martelo, ele é útil para um propósito. E existem meios para chegar a um propósito, a um fim. E a gente então usa desse exemplo natural, né, o que é ser útil. E eu, de forma bem sucinta, coloquei: é estar na qualidade de servir, facilitando o propósito. E é claro que a gente está falando de coisas espirituais. Como é no natural, muito mais é no espiritual. Então, quem são as pessoas mais úteis dentro da igreja, para que o propósito de Deus se cumpra? São perguntas, é uma pergunta lícita, que a gente precisa, né, buscar a resposta, mas sobretudo respaldá-la na palavra. É estar na qualidade de servir, facilitando o propósito. Então, dentro da igreja, e eu não quero só restringir essa palavra no contexto ou no conceito igreja, mas eu acho que a gente pode também ampliar aonde você trabalha. Quais são os homens e mulheres
dentro da onde você trabalha, que mais estão servindo com utilidade lá. Eu acho que em todos os lugares, em todos os segmentos, cabe essa reflexão. Será que eu estou sendo útil para um propósito? Pergunta para alguém, será que você está sendo útil para um propósito? A propósito, qual é o propósito central da igreja? A propósito, qual é o propósito central da igreja? Podemos listar muitas coisas, mas eu acredito que 4 delas é o cerne dessa ideia da igreja. Primeiro, eu e você, para de fato sermos úteis, a primeira coisa que deve coabitar em nós é que através da nossa vida possamos glorificar a Deus. Porque se nós fazemos algo que é para nossa glória, ou para chamar a atenção, ou para que outro possa, falar, olha só, não, a gente deixou de ser útil para o propósito de Deus. Porque o primeiro propósito central é para que o nome do Senhor seja glorificado. Diga comigo, a primeira coisa é para que o nome de Deus seja glorificado. E eu pergunto a você, através da sua vida, Deus está sendo glorificado? Nas horas em que Deus te dá uma oportunidade para você falar, agir, ser bênção, abençoar, você está sendo esse martelo que tem uma finalidade extremamente profunda de utilidade para que o propósito se cumpra. O propósito inicial que eu dei de exemplo era juntar 2 madeiras. O exemplo natural. Mas a gente está aplicando no espiritual. Há um propósito de Deus sobre a sua vida, amém? E o que eu e você estamos fazendo para que esse propósito se cumpra? Será que nós estamos sendo úteis? E quando a gente fala de igreja, a gente não pode colocar na cabeça que é só dentro de 4 paredes. A igreja vai além das fronteiras, a igreja vai além das paredes, a igreja é aonde você está indo. Quem pode dizer amém? Então, primeira coisa, glorificar a Deus. E a gente glorifica a Deus, pastor Gilson, através de Jesus Cristo. A gente não vai conseguir glorificar se não for por intermédio de Jesus Cristo. Um segundo propósito central da igreja, creio que é um objetivo muito importante. Através de nós, pregar a salvação. Anunciar as boas novas. Nós, como pessoas úteis, nós precisamos chegar naquele que está com enfermidade, aquele que está passando por situações, por lutas, e nós precisamos levar a palavra de salvação, porque nós, conforme foi perguntado, somos essas pessoas, precisamos ser, e a gente vai descobrir como é que se define que sou. A terceira coisa que nós podemos trazer é sobre adoração. O principal objetivo, um dos principais objetivos, aliás, propósito da igreja, é a busca de adoradores, porque esse é que o Pai o busca. Chegou a hora e o momento é esse em que Deus procura, de nós sermos verdadeiros adoradores. E é esse que o Senhor busca. Nós, para sermos úteis, precisamos ser adoradores. E por último, poderíamos colocar mais, discipulado. Nós cremos que a igreja, ela precisa caminhar no discipulado, trazer para perto, confrontar, ministrar, abençoar, mostrar que a pessoa tem condições de chegar lá. Se Deus chamou, Ele capacita. Amém? Discipulado. Fica perto de mim, cola em mim que você passa de ano. É assim que você tem que fazer. Porque Cristo, através da minha vida, o Senhor é glorificado.
Então, eu acredito que esses 4 itens, 4 pontos, eles, né, fazem aí o desfecho do propósito central da igreja. Agora, e para que esse propósito aconteça, é necessário que tenha pessoas úteis. A pergunta é: você está sendo útil? Nós estamos sendo úteis? Agora, a pergunta vai além se somos ou não somos. Porque às vezes, ou a maioria das vezes, pastora Edna, a gente é útil sim, a gente é talentoso. A gente, né, tem condições de fazer. Demos algumas tarefas para alguns homens esses últimos dias, e eles, talentosos, fizeram. Mas tem algo interessante, ou muito importante a ser colocado, que não basta ser só útil, tem que ser disponível também. Então, vai além, muito além só de ser útil, precisamos estar disponíveis. Pergunta: estamos disponíveis para o propósito de Deus? Estamos disponíveis para o propósito de Deus? Segura essa pergunta, porque eu acredito que ao decorrer, nós vamos responder. Então, o tema de hoje é uma pergunta: quem são os homens e mulheres mais úteis dentro da igreja? Vamos fazer uma dinâmica? Pode ser que você pensou: eu sou muito útil. Pergunta para alguém: é você que é útil? Pergunta. Vamos bagunçar a coisa. Não, para alguns acho que a pessoa mais útil na igreja é o pastor. Não, é o supervisor. Não, é o anfitrião, porque o anfitrião, se não tem a casa, não tem a célula. Não, a pessoa mais útil é quem está na cantina, porque se ela não fizer os lanchinhos, né, Rose, não tem comidinha, né, comidinha no final. Não, talvez os mais úteis é a equipe do louvor. Se não fosse essa equipe do louvor hoje, a gente não teria chegado ao terceiro céu. Quantos foram muito ministrados com louvor nessa noite? Nossa, gente, só fui eu? Quantos foram muito ministrados pelo louvor nessa noite? São eles ou não? O que vocês acham? Eles ganham? Não. Então eu acho que os mais importantes, os mais úteis, melhor dizendo, é a equipe da intercessão. Não, é os boas-vindas. Tá vendo? Ela já mostrou porque ela veio. Não. Os mais úteis é a dança. E dança para lá, e dança para cá. Né, pastora Edna? Eu não vou fazer não, porque eles vão colocar depois a GIF. Esse povo é Senhor, viu? Agora, vamos sair desse eixo e vamos para qualidades. Será que as pessoas mais úteis dentro da igreja são os talentosos? Eu conheço muita gente talentosa que ela nunca está disponível. Se tem uma coisa que eu passo muita raiva é quando eu preciso de um talento da música e ele fecha a porta. Tanto talento, ele é tão útil, ou ela, não estou me referindo a alguém especificamente, mas ele não é disponível. E se não é disponível, então ele não está tendo utilidade. Então, tanto faz como fez dentro da igreja. Será que as pessoas mais úteis são os espertos? Uma vez, quem foi que falou isso? Foi o meu neto. Falou: vô, presta atenção, vô. Todo dia acorda um esperto e um burro. É burro, um bocó. Eu falei: não é que ele tem razão? É claro, dentro da perspectiva que ele estava colocando. Será que dentro da igreja os mais espertos são os mais úteis? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Será que os mais qualificados, que são os mais úteis dentro da igreja, tem muita gente qualificada dentro da igreja, sim ou não, gente? Tem muita gente qualificada. Temos aqui na minha ponta direita um professor extremamente qualificado.
na minha ponta esquerda, um homem da área fiscal. Será que eles são os mais úteis dentro da igreja? O que vocês acham? Será que os mais úteis são aqueles mais proativos? Tem gente dentro da igreja que você, antes de acabar de respirar para falar, ele já está lá para fazer por você. E glória a Deus por essas vidas. Em compensação, tem aqueles que você tem que dar o tranco. Né, Celso? Né, Celso? Ó, esse ano aqui, você pisou na bola comigo. Será que os mais úteis são aqueles que oram demais? Será que a pastora Vera é a pessoa mais útil dentro da igreja, aquela que ora toda hora? O que vocês acham? Os que jejuam. Agora, vamos pensar um pouquinho mais. Põe o próximo banner. Juntando essas coisas, quem são os homens e mulheres mais úteis dentro da igreja e disponíveis? Nós precisamos ver e entender essa necessidade que o movimento exige como igreja. Agora eu vou responder para vocês quem são as pessoas mais úteis dentro da igreja. Então, quem são os homens e mulheres mais úteis dentro da igreja e que estão disponíveis? Igreja Vida Nova, Família Vida Nova, ouçam com todo o seu coração. Você que está aqui hoje nos visitando, isso também é para você. Os homens e mulheres mais úteis dentro da igreja e que estão disponíveis são os homens e mulheres que têm um coração zeloso. Cujos corações anseiam pela presença e propósito de Deus, cujos corações ardem pela presença do Senhor. Do que adianta uma igreja cheia de pessoas sem zelo, que não buscam a presença do Senhor, que não buscam no Senhor a direção, a ajuda para os acontecimentos? O que adianta? Esses homens e mulheres zelosos são aqueles que não ficam se justificando o tempo todo, não ficam dando desculpas o tempo todo, não ficam cheios de mimimi. Não, ele é zeloso, porque a presença de Deus está nele, e ele não faz porque estão pedindo para fazer, ele faz porque faz parte dele, a presença de Deus na vida dele. Os homens e mulheres mais úteis e disponíveis dentro da igreja são os de coração zeloso. Um coração zeloso, presta atenção, ele ora, ele intercede porque faz parte dele, e não fica arrumando desculpas. Um coração zeloso tem uma vida devocional com Deus, e não fica justificando falta de tempo. Um coração zeloso, ele jejua, e não fica dizendo que não consegue, e não tem vontade. Um coração zeloso frequenta a igreja, as células com entusiasmo e paixão, e não fica justificando que não consegue falar, porque tem vergonha, porque não consegue ir. Um coração zeloso anuncia o evangelho de Cristo com paixão e não tem vergonha. Um coração zeloso reconhece que depende totalmente de Deus e sua justiça para cumprir o propósito estabelecido, e não fica divagando, sem rumo, afastando-se do propósito, indo para longe, sempre à procura da satisfação das suas vontades.
Um coração zeloso é aquele que precisa viver no sobrenatural, com atos extraordinários. Em nossa geração, na nossa região, aonde nós estamos. A pergunta: você se considera alguém útil e disponível? Faça uma reflexão nessa noite. E é interessante que eu cheguei até aqui nesse texto, e quando eu estava concluindo ele, eu notei que eu não havia colocado nenhum versículo bíblico. Que tipo de pastor é esse que prega sem versículo bíblico, né? Né, Gilson? E o Espírito Santo falou assim: eu reservei agora um momento para você tornar profético. Esses mesmos homens e mulheres úteis e disponíveis são aqueles que carregam no peito as marcas de Cristo. Existe um paralelo muito grande sobre marcas. A marca que você carrega é a marca que diz a quem você pertence. Vamos então para o texto bíblico, Gálatas capítulo 6, versículo 11, aliás, Gálatas 6, do 11 ao 17, mas eu vou ler o 14, Gálatas 6, do 14 em diante. Paulo aqui dá algumas considerações, faz alguns paralelos, ele está dizendo, em outras palavras, né, que está mostrando que existe aqueles que vivem da aparência, vivem algo estereótipo, acho que é assim que fala, né, algo só exterior, só para mostrar, mas ele fala que aqueles que vivem, de fato, na essência, no zelo, são úteis em Cristo, são esses que carregam no corpo as marcas de Cristo. Versículo 14 diz, eu vou ler na Nova Almeida, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim. Diga, o mundo está crucificado para mim. Se Paulo está afirmando isso, eu preciso também afirmar, e eu estou crucificado para o mundo. Levanta sua mão direita e diga, eu estou crucificado para o mundo. Aí eu consigo perceber que Paulo está dizendo assim, olha, para ser... Som. Aleluia. Glória a Deus. Espera um pouco.
Som. Som, 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 som. Som. Amém. Onde eu parei? Aonde? Eu ainda não entendi. Abordar. É isso aí. O versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Marcas. Presta atenção, marcas. E eu quero fazer o contraponto aqui. As marcas, a vida deixa muitas marcas nas nossas vidas. E muitas vezes essas marcas nos oprimem, nos paralisa. E a gente chega a uma conclusão por causa dessas marcas, talvez marcas das drogas, do álcool, da prostituição, do adultério, da falta de dinheiro.